Também a escuridão das profundezas da floresta antiga guardava segredos que meros mortais jamais deveriam ousar perturbar. Entre as árvores retorcidas, os passos pesados de um agressor impiedoso ecoavam como uma sentença de morte iminente. Uma jovem garota vestida com os trajes tradicionais da igreja corria desesperadamente, tropeçando nas raízes dispostas do chão lamacento. Também o perseguidor sorriu cruelmente ao encurralar a vítima indefesa contra o tronco de uma árvore milenar e macabra. Subitamente, uma névoa densa e escura começou a se manifestar ao redor deles, congelando o ar instantaneamente. Das sombras mais profundas, a silhueta imponente do temido feiticeiro Zagan surgiu com um olhar que emanava pura morte. O agressor gritou de fúria e avançou tolamente contra o recém-chegado, brandindo sua lâmina afiada com violência. Com um simples e elegante movimento de seus dedos, Zagan conjurou uma barreira invisível que estraçalhou a arma do oponente. Uma rajada de vento negro arremessou o criminoso contra as rochas distantes, deixando-o completamente inconsciente. Também a garota da igreja olhou para seu salvador com uma mistura de reverência profunda e pavor paralisante. Também sem proferir uma única palavra de conforto, Zagan deu as costas à jovem e continuou sua caminhada solitária. O feiticeiro avançava em direção ao seu destino original quando uma voz familiar e irritante quebrou o silêncio da noite. Também o excêntrico feiticeiro Barbatos surgiu saltando de um galho alto, aterrissando com uma pose teatral e espalhafatosa. Zagan suspirou pesadamente, demonstrando total desprezo pela presença daquele que se autoproclamava seu maior rival político. Barbatos gesticulou com as mãos enquanto explicava que havia descoberto a localização exata de um mercado negro lendário. Ele revelou que um leilão clandestino de raridades mágicas e tesouros proibidos aconteceria naquela mesma noite. Também a menção de artefatos raros despertou o interesse pragmático de Zagan, que decidiu acompanhar o rival até o local secreto. Juntos, os dois poderosos magos caminharam até a entrada oculta de uma vasta e opulenta rede de cavernas subterrâneas. O interior do local revelou-se um anfiteatro majestoso, decorado com tapeçarias luxuosas e ouro reluzente. Nobres corrompidos e magos encapuzados de todas as partes do continente preenchiam os assentos com sorrisos gananciosos. Depois de Sekai Saikai Saiko no Ansatsusha, que vai voltar nessa temporada, temos também Zagan sentou-se em uma cadeira de veludo em um canto isolado, mantendo seus braços cruzados e sua postura defensiva. Também ao seu lado, Barbatos zombava dos lances iniciais elevados, vangloriando-se de que nenhum item ali valia sua fortuna real. Um mestre de cerimonias subiu ao palco central, batendo seu martelo de marfim para anunciar o lote principal da noite. Duas pesadas cortinas de veludo carmesim abriram-se lentamente, revelando uma grande jaula de ferro reforçado por runas. Sentada sobre a palha seca no interior da cela escura, estava uma elfa jovem de uma beleza divina e incomparável. Seus longos cabelos brancos como a neve contrastavam dolorosamente com as correntes pesadas que prendiam seus pulsos delicados. Instante em que Zagan colocou os olhos na garota elfa, seu coração pareceu parar por um segundo inteiro. Uma onda avassaladora de admiração e desejo de proteção tomou conta da mente do habitualmente frio e calculista feiticeiro. Também a plateia de compradores corruptos explodiu em um frenesi absoluto de sussurros gananciosos e olhares lascivos.
Nef ergueu o olhar timidamente, revelando olhos azuis profundos que carregavam um oceano de dor e solidão absoluta. O leiloeiro bateu o martelo e anunciou o lance inicial astronômico que fez muitos compradores recuarem em choque. Imediatamente, os nobres mais ricos começaram a gritar valores cada vez maiores, iniciando uma disputa feroz por sua posse. Sagan sentiu uma fúria cega ferver em suas veias ao ouvir aqueles homens vis tratando a bela criatura como mercadoria barata. Hesitar por um único segundo, o feiticeiro solitário levantou sua mão e declarou um valor absurdamente inacreditável. Salão inteiro mergulhou instantaneamente em um silêncio sepulcral e aterrorizado diante da magnitude da oferta de Zagan. Também meus amigos, meus, psych. Leiloeiro, com as mãos trêmulas de pura excitação, bateu o martelo final 3 vezes seguidas, selando a venda mais cara da história. No interior da jaula de ferro, Nef tremeu de medo ao perceber que agora pertencia ao mago mais temido de todo o submundo. Zagan desceu as escadas de mármore do anfiteatro com passos firmes, mantendo os olhos fixos em sua nova e preciosa aquisição. Também ao se aproximar da cela metálica, ele estendeu a mão em direção à elfa de cabelos brancos, ciente de que sua vida jamais seria a mesma. Mas o terrível poder oculto nas marcas de escravidão da garota elfa começou a reagir à aura mágica de Zaga, desencadeando um brilho violento. O brilho violento das marcas de escravidão começou a diminuir gradualmente à medida que Zagan controlava sua própria aura mágica. Nef soltou um suspiro trêmulo, sentindo a terrível pressão que esmagava seu peito finalmente desaparecer. Também sem dizer uma única palavra, o jovem feiticeiro desviou o olhar para manter sua postura intimidante. A carruagem avançou pela noite escura, sacudindo os dois ocupantes enquanto entrava nos limites de uma floresta densa. No topo de uma colina isolada, a silhueta imponente de um castelo em ruínas surgiu contra o céu estrelado. A carruagem parou finalmente diante dos grandes portões de ferro retorcidos pelo tempo. Zagan desceu primeiro, seus passos ecoando firmemente sobre as pedras antigas e úmidas do pátio. Ele estendeu a mão enluvada em direção à garota elfa, tentando parecer um mestre cortês apesar de seu nervosismo oculto. Nef olhou para a mão dele com hesitação, temendo receber um castigo físico a qualquer momento devido aos seus traumas. Com extremo cuidado, ela tocou os dedos do feiticeiro e desceu as escadas com uma leveza quase celestial. Também o vento frio da montanha soprou com força, fazendo o vestido esfarrapado da elfa balançar violentamente. Tesseben percebeu o tremor dela e empurrou as grandes portas de madeira do castelo para que entrassem logo. O interior do grande salão era vasto, decorado com tapeçarias desbotadas e colunas de pedra cobertas de poeira. Um estalar de dedos do feiticeiro fez com que dezenas de velas dispostas pelas paredes se acendessem magicamente de uma só vez. Nef olhou ao redor com reverência, impressionada com o poder sutil daquele homem que todos chamavam de monstro.
Zagan caminhou até uma mesa longa de carvalho e indicou uma cadeira antiga para que ela se sentasse. A jovem elfa sentou-se na ponta do assento, mantendo a postura perfeitamente rígida e as mãos firmemente unidas sobre os joelhos. Tentando agir como um anfitrião normal, Zagan caminhou até um armário de provisões no canto da sala. Ele retirou de lá um pedaço de pão visivelmente endurecido e com manchas esverdeadas de mofo em sua superfície. Com total naturalidade, o feiticeiro usou uma faca pequena para raspar a parte estragada sem demonstrar qualquer incomodo. Nef arregalou os olhos ao ver que o temido Lorde da Magia Negra se alimentava de algo tão deplorável. Também ela percebeu que a solidão daquele homem ia muito além da falta de companhia, afetando sua própria sobrevivência básica. Tomando uma coragem que nem sabia que possuía, a elfa se levantou da cadeira silenciosamente. Mestre Zagan, se me permitir, eu gostaria de preparar uma refeição real para o senhor, murmurou ela baixinho. Zagan parou a faca no ar, totalmente paralisado pela oferta inesperada de sua nova companheira de castelo. Ele pigarreou alto para disfarçar o constrangimento e apenas balançou a cabeça de forma afirmativa. Nef seguiu até a lareira da cozinha antiga, onde encontrou alguns vegetais frescos guardados em uma cesta de vime. Também com movimentos extremamente habilidosos, ela começou a lavar e cortar os ingredientes sobre uma tábua de madeira limpa. Sentado à mesa, Zagan a observava fixamente, hipnotizado pela graciosidade com que ela realizava cada pequena tarefa domesticando o ambiente. Logo, um aroma delicioso de sopa fervente preencheu o ar antes frio e sem vida daquela fortaleza abandonada. Nef serviu a sopa fumegante em uma tigela de barro e a colocou cuidadosamente diante de seu novo mestre. Temos também Zagan pegou a colher de madeira com os dedos trêmulos, sentindo o calor do alimento que não recebia há muito tempo. Ao provar a primeira colherada, uma explosão de sabores caseiros confortou instantaneamente a alma endurecida do mago. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Zagan, fazendo Nef sentir um alívio imenso em seu coração. Então a noite avançou em um silêncio muito mais acolhedor do que qualquer outro que o castelo já tivesse presenciado. Após terminarem, Zagan se levantou e caminhou em direção ao corredor que levava aos aposentos superiores. A bem ele abriu a porta de um quarto bem preservado, limpo de antemão por feitiços de purificação simples. Este será o seu quarto a partir de hoje. Descanse bem, ordenou ele com um tom de voz propositalmente firme. Nef curvou-se profundamente em sinal de gratidão eterna, tocada pela dignidade que aquele suposto monstro estava lhe devolvendo. No entanto, a paz naquela noite foi abruptamente interrompida quando uma forte vibração mágica sacudiu as fundações do castelo. Zagan virou-se rapidamente, seus olhos brilhando em um tom carmesim intenso enquanto detectava uma intrusão poderosa nos arredores. Nef recuou um passo, sentindo uma imensa hostilidade vinda de além das muralhas protetoras do castelo em ruínas. Uma barreira mágica antiga nas estradas próximas havia sido violentamente despedaçada por invasores desconhecidos. Símbolos sagrados ligados aos temidos cavaleiros angélicos da igreja começaram a queimar intensamente na escuridão da floresta. Zagan cerrou os punhos com força, sabendo que os caçadores da igreja haviam finalmente rastreado sua localização devido ao leilão clandestino. Também olhando para a elfa assustada, ele percebeu que precisaria levá-la consigo para as estradas perigosas para garantir sua segurança absoluta. Também, mas o terrível segredo que ligava aquela invasão repentina ao passado sombrio de Nef ainda estava prestes a ser revelado. Também a névoa espessa da manhã cobria a estrada de terra batida que serpenteava pelas montanhas rochosas da região.
Nef caminhava um passo atrás de seu mestre, segurando as próprias mãos com força enquanto olhava os arredores sombrios. Zaga mantinha os braços cruzados sob sua longa capa preta, avançando com uma postura imponente e passos firmes. Panho Feiticeiro planejava buscar suprimentos raros na cidade vizinha, mas seu verdadeiro objetivo era afastar a elfa do ambiente sufocante do castelo. Ele sabia que as memórias do cativeiro ainda assombravam a mente da jovem, manifestando-se em seus olhares assustados. Decidido a provar que ela estava segura sob sua custódia, Zaga mantinha seus sentidos aguçados para qualquer ameaça oculta. De repente, o som de galhos quebrando ecoou entre as árvores secas que cercavam as encostas da montanha. Um grupo numeroso de bandidos armados saltou dos arbustos, bloqueando completamente a passagem à frente com espadas empunhadas. Líder dos mercenários sorriu com malícia, apontando sua lâmina enferrujada na direção do jovem casal. Nef recuou instintivamente, encolhendo os ombros enquanto esperava a violência cruel a que estava acostumada. Zaga moveu-se rapidamente para a frente dela, estendendo o braço esquerdo para protegê-la com seu próprio corpo. Uma aura escura e opressiva começou a emanar da silhueta do feiticeiro, fazendo o chão tremer levemente. Temos também ele pronunciou uma única palavra arcana que reverberou no ar como um trovão estrondoso. Círculos mágicos de cor roxa profunda surgiram instantaneamente sob os pés dos agressores assustados. Correntes de pura energia mágica brotaram da terra, prendendo os braços e pernas de cada um dos bandidos. Líder tentou reerguer sua espada, mas a força gravitacional da magia quebrou o metal como se fosse vidro. Com um simples estalar de dedos de Zagan, a força do impacto arremessou todos os criminosos contra os paredões rochosos. Nef observou a cena com os lábios entreabertos, maravilhada com a facilidade com que o perigo fora dissipado. Bem, o feiticeiro desfez sua postura de combate e virou-se para ela, estendendo a mão com um olhar suavizado. Pela primeira vez desde que se conheceram, um leve e tímido sorriso surgiu no rosto delicado da elfa. Também ela tocou os dedos dele com leveza, sentindo o calor e a segurança que aquela mão poderosa oferecia. No entanto, a calmaria durou pouco quando uma figura vestida de branco surgiu imponentemente no topo da colina. Guerreiro portava uma espada sagrada adornada com asas douradas, revelando-se como um dos cavaleiros angélicos. Zaga estreitou os olhos ao reconhecer o brasão da igreja estampado no escudo do recém-chegado. Cavaleiro desceu a encosta com passos medidos, mantendo a mão no pomo de sua arma divina. Ele declarou que estava ali para investigar a presença de magia proibida e resgatar a elfa das garras do mal. Zagan riu com escárnio, afirmando que a igreja só conhecia a hipocrisia e que Nef pertencia apenas a si mesma. Cavaleiro avançou com velocidade sobre-humana, desferindo um corte vertical que cortou o ar com luz dourada. Zagan bloqueou o ataque conjurando uma barreira de chamas negras que colidiu violentamente contra o brilho sagrado. Enquanto os dois poderes se chocavam, verdades ocultas sobre a origem dos experimentos da igreja começaram a vir à tona. Poivô,
Nef deu um passo à frente, gritando para que parassem com a destruição que ameaçava desabar a montanha. Uma misteriosa ressonância ocorreu quando o poder latente da própria elfa reagiu, dissipando ambas as magias com uma onda de luz branca. Cavaleiro Angélico recuou vários passos, olhando para a garota com espanto ao reconhecer o sinal da dinastia perdida. Bem percebendo que aquela batalha revelaria mais segredos do que a igreja desejava, o guerreiro guardou sua espada com relutância. Ele avisou Zagan que o destino do mundo estava mudando e que alianças inesperadas seriam necessárias em breve. Também a figura de branco desapareceu entre as rochas, deixando para trás um silêncio profundo e revelador. Zagan caminhou até Nef e colocou a mão firmemente sobre o ombro dela, garantindo que tudo havia terminado. Também ela olhou para cima com profunda gratidão, sabendo que não era mais uma escrava solitária, mas a protegida de um lorde. Juntos, o feiticeiro e a elfa reiniciaram sua caminhada de volta ao castelo, unidos por um laço inquebrável que desafiaria qualquer perigo futuro.